No vídeo de hoje você vai sair com um mapa e um plano de 24 meses para chegar em R$18.000 por mês de salário no mercado financeiro. Pessoal, não é pegadinha, não é nenhum vídeo motivacional, não é nenhum vídeo de coach. Você está ouvindo aqui a palavra de um analista que trabalha no mercado financeiro, que vive esse dia a dia. E o que eu quero trazer para você é um passo a passo para você seguir em 2026. Porque R$18.000 por mês é um valor muito representativo. É um valor que coloca a pessoa no ponto mais alto da pirâmide do Brasil. E o que eu estou dizendo é que é possível atingir essa meta num horizonte curto de aproximadamente 2 anos. E é claro, tudo depende de você, de ser uma pessoa fazedora, de escolher a área certa, mas a oportunidade existe. E ao longo dos próximos minutos eu vou te dar o passo a passo para que você possa ser também uma dessas pessoas no topo da pirâmide financeira do Brasil. Bom, se você quer dinheiro, você precisa estar em mercados que geram dinheiro. Eu tenho um chefe que sempre dizia para mim que o mercado financeiro reúne as mentes mais brilhantes justamente por ser um mercado que gira muito dinheiro. Então pensa, a pessoa que é acima da média, a pessoa que é muito capaz, ela tem ali possibilidade de ir para um caminho que traga mais dinheiro, mais prosperidade para ela e para a família. Então não é à toa que a gente conhece muita gente inteligentíssima que está trabalhando hoje no mercado financeiro e ganhando muita grana. Por isso que o mercado financeiro é um bom lugar para estar. As empresas financeiras, elas são das mais rentáveis que existem. Eu trouxe até um gráfico para vocês verem um dado sobre isso. Aqui você pode ver a lucratividade de empresas por setor. A gente vê aqui na barrinha mais alta setor de petróleo, mas logo na sequência o querido e mais cobiçado mercado do Brasil, o mercado financeiro. E ele é um mercado que ele não paga pelo seu esforço necessariamente, ele paga pelo valor que você gera e pelo dinheiro que você movimenta na prática. Eu posso até começar com um exemplo. Por que eu fui parar no mercado financeiro? Eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio, eu estudei fora do país, fui para Londres, eu sou engenheiro de formação, eu fui fazer uma extensão para me formar em engenharia lá fora e foi meio que por acaso. Eu tava indo para um show e no caminho desse show a gente passou por um bairro chamado Canary Wharf, que seria ali a Faria Lima ou Leblon do mercado financeiro. Aí você vê aqueles engravatados, todo mundo com pressa, aqueles prédios espelhados, e foi ali que eu tive o primeiro estalo, né? Caramba, nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro. E é claro, essas pessoas que estavam passando ali apressadas, todas elas tinham cara de pessoa muito bem sucedida, muito bem vestidas, e eu queria, obviamente, ter esse sucesso financeiro. Então vamos começar falando sobre esse cobiçado mercado que muita gente vislumbra trabalhar, né? Como que o mercado financeiro realmente funciona. Ele é um ecossistema que intermedia dinheiro, né? Captação, crédito, investimento, ou precifica risco, né? Você tem agências de ratings, vende produtos financeiros, é o caso das corretoras, estrutura operações, você tem M&A, emissão, renda fixa, fundos, uma infinidade de áreas que você pode atuar. Então, o mercado ele serve como uma ponte, né? Quem tem dinheiro? Investidor, empresa, fundos, e do outro lado, quem precisa de dinheiro? Empresas, governos, pessoas, e justamente quem faz essa ponte? Bancos, corretoras, gestoras, consultorias. Áreas que remuneram melhor tendem a ser essas áreas que estão mais próximas de fato do dinheiro, né? Que estão mais próximos da receita gerada, do volume captado, do relacionamento direto com o cliente. Uma corretora que de fato mexe com o dinheiro da pessoa tende a girar mais dinheiro do que, por exemplo, alguém que trabalha só com conteúdo, que não toca no dinheiro de fato do cliente. Faz sentido? E agora, uma notícia que para muita gente é uma surpresa, mas não deveria ser. Trabalhar muito não garante ganhar muito, né? Ganha mais quem está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a métrica clara. Então o esforço é o básico. Em qualquer lugar da vida onde você esteja trabalhando, o esforço ele é necessário, mas o posicionamento é o diferencial. A pergunta que deve ficar é: onde você está gerando receita e valor para a empresa que você trabalha? É uma pergunta que poucas pessoas procuram responder e que na minha carreira, por exemplo, foi o significado de uma grande aceleração e crescimento e promoções atrás de promoções, porque eu entendi desde muito cedo onde eu podia gerar mais valor para quem me contrata, para quem está ao meu lado e principalmente para os meus clientes. Talvez a dificuldade seja entender como que eu faço parte, como eu recebo o convite para essa festa. Eu vou trazer 5 pilares estruturados para ajudar você a entender os caminhos possíveis, né? O primeiro pilar é, claro, escolher o trilho certo, né? Então uma perguntinha que pode definir o seu salário. Você quer ficar onde o dinheiro circula ou onde o trabalho fica invisível? Porque, como eu falei, tem diversas áreas de atuação. Se você tem ali exposição, você tem valor de marca,
marca, se você gera um valor para muita gente, isso tem que estar, de certa forma, atrelado com o quanto você vai receber. Se você faz um trabalho mais de bastidores, que é pouco visto e que tem um caminho muito longo até fazer a melhoria na vida do cliente final, você está mais longe, possivelmente, do dinheiro. Então, uma área que eu julgo muito interessante, que coloca a pessoa mais próxima do dinheiro, assessoria de investimentos, private, wealth management, consultoria, que são trabalhos que você tem uma receita variável, que é fácil de ser mensurada, você trabalha através de um comissionamento ou de uma estrutura que é alinhada ao crescimento da carteira do teu cliente, você precisa de competências comerciais. Isso para muita gente é uma ótima notícia, porque a gente parte daquele pressuposto que eu só vou entrar no mercado financeiro se eu for fera de analisar uma ação, de analisar um fundo, e não necessariamente. Você tem diversas atuações. Eu estou dando exemplo aqui de carreiras onde talvez uma das principais características que mais são capazes de mover ponteiros é a característica da habilidade comercial, trato com pessoas. Você está trabalhando direto com o cliente, então você tem uma influência direta em como aquela alocação vai ser feita, nos resultados que aquele cliente atinge, e isso obviamente te coloca mais próximo de uma remuneração melhor. Mas tem trilhos que podem demorar muito mais para te levar a esse objetivo de conquistar um salário como esse que eu falei para vocês, de 18 mil reais por mês, né? Uma área de back-office puro, por exemplo. Então é muito importante para gestoras, para corretoras, mas é uma pessoa de bastidor. Ela vai estar ali lançando ordens, organizando arquivos, verificando se os fluxos estão corretos, mas olha a distância disso para o cliente de fato, que vai fazer uma escolha financeira de investir num CDB, num fundo de investimento ou em uma determinada ação. Então, quanto mais a gente encurtar essa distância entre você, futuro profissional do mercado financeiro, e o dinheiro, você vai estar muito provavelmente mais próximo dessa grande remuneração. Então, acompanha comigo, pilar 1, como eu falei, encurtar a distância entre você e o dinheiro, porque isso vai te colocar mais perto daquele salário tão desejado de 18 mil reais. Vamos falar aqui do segundo pilar, que é a base técnica que o mercado cobra na prática. Todo mundo acha que é necessário entender de ações, Bitcoin, cenário macroeconômico, economia, tensões geopolíticas. O que o chefe cobra, na verdade, é raciocínio lógico, matemática financeira, leitura e entendimento de produto, como que funciona, quais são os riscos envolvidos, ética, compliance e, é claro, essa é uma qualidade que eu sempre digo, que é a capacidade de resolver problemas. Uma pessoa orientada a soluções, não aquela pessoa que sempre coloca um entrave na frente, uma dificuldade, mas a pessoa que busca a maneira de pular esses muros, esses percalços que vão existir no meio do caminho, é claro. Vamos pensar aqui num consultor que tem que atender clientes. O seu objetivo é lutar pela prosperidade financeira de uma família, de um cliente em específico. E aí você chega no seu primeiro dia de trabalho, você vê aquela rotina, prospectos, clientes que você já falou, clientes que você precisa falar, reuniões que você precisa agendar, a carteira individual de cada um, como que você tem uma rotina mais saudável. Primeiro, é claro, você tem que ter um mínimo entendimento de investimentos, se for esse caso aqui da consultoria que eu estou usando como exemplo. Você não precisa ser um especialista, de saber ler o mercado macroeconômico como ninguém, mas você precisa entender como funciona um CDB, qual é o risco que pode trazer potencialmente ao seu cliente, tem que entender minimamente os custos de oportunidade, o que o cliente deixa de ganhar, porque às vezes deixar de ganhar dinheiro também é perder. E é claro, nessa questão de ser orientado a resolver problemas, hoje a gente está na era da tecnologia, da inteligência artificial, então é muito bem visto e vai ser muito útil para você mesmo se você tiver algum domínio de algumas ferramentas. O bom e velho Excel, ele nunca vai ser aposentado, ele é super prático para organização, construir gráficos, bases dinâmicas. Você não precisa ser um craque, um mestre de exatas, mas é claro, você vai lidar com o mercado financeiro, inevitavelmente vai lidar com números. Então, uma mínima aptidão para entender é super desejável. E aí, é claro, tem um plus aqui que, na minha opinião, vai ser a demanda do futuro e que é saber cada vez mais empregar inteligência artificial na rotina. Sempre pensar se tem alguma atividade, principalmente uma atividade repetitiva e maçante, será que uma IA não poderia estar fazendo isso por mim com mais eficiência e mais rápido do que eu faria? Será que se eu aliar IA ao que eu já tenho de processo e base de cliente e experiência, eu não consigo atender mais clientes com a mesma qualidade, só que usando menos do meu recurso escasso que é o meu tempo? Isso é uma provocação muito válida. Com certeza é algo que pode te colocar na frente da média. Então, pilar 2 é um mínimo conhecimento financeiro, nada de extraordinário, como eu já comentei, e também o uso de ferramentas. Até uma curiosidade para vocês, eu no meu dia a dia de análise, cada vez mais eu gasto tempo em como empregar tecnologia no meu dia a dia. Eu acordo pensando nisso. Será que eu poderia colocar um robô para fazer isso por mim, em prol de liberar mais tempo do Felipe Arraes para os assinantes da Finclass? É uma provocação que o profissional do futuro vai ter que fazer quase todos os dias. Vamos falar do pilar 3, que são as credenciais que
abrem porta, né? Sem romantizar a questão da faculdade. Olha, eu acho que a faculdade abre portas, mas ela não te prepara 100% pro trabalho. Calma, antes que você me julgue, deixa eu explicar. Eu não tô falando que a faculdade não tem valor, porque eu sei que hoje em dia tem um papinho furado desse. Ah, não tem que fazer faculdade. A faculdade me ajudou em muito, mas o que eu aprendi na faculdade, em termos de conteúdo, passa muito longe do que de fato eu uso no dia a dia. Mas a faculdade, principalmente a que eu fiz, ela me trouxe uma habilidade que é fundamental para eu prosperar no mercado financeiro, que é a capacidade de aprender e resolver problema. Esse é o melhor que eu levo. Eu sou engenheiro formado, aprendi muita coisa interessante, talvez uma coisinha ou outra de engenharia financeira eu possa usar no meu dia a dia, mas de verdade, mesmo sendo uma faculdade de renome, uma faculdade pública, é o que eu levo de melhor comigo, essa capacidade, essa resiliência de resolver um problema, de estudar aquela matéria difícil, mesmo sem ter um professor que te ajude, sem nenhuma pessoa para te apoiar, e você vai lá e resolve o problema. Então, se você não tem aquela faculdade de ponta, você não precisa se frustrar, achando que isso vai fechar as portas do mercado financeiro para você. Se você tiver esse skill de ser uma pessoa mão na massa, que resolve problema e sempre traz mais resultado para a empresa que você trabalha. Então, se você está no início de carreira, ainda estudando, um estágio é uma oportunidade de ouro. Eu me preocuparia mais com o estágio que te dá possibilidade de aprender do que com o estágio que já te remunera cheio de benefícios. Meus primeiros trabalhos foram extremamente mal remunerados, mas foram os trabalhos que mais me ensinaram na vida. Eu já trabalhei como engenheiro de processo e nem era o que eu queria fazer, mas eu achei que era uma oportunidade de aprender. Foi um projeto para Samsung. Eu tive a primeira atuação no mercado financeiro como consultor e foi ótimo, aprendi muito. Foi o maior aprendizado e no começo, naquela época, nem era muito organizado esse mercado de consultoria. Eram outros tempos. Eu não ganhava muita coisa, né? Mas eu ganhava conhecimento e conhecimento é algo que ninguém me tira. Então valorize o que você está aprendendo. E se você tem uma faculdade, use ela como uma alavanca, uma porta, um estágio que você pode conectar, uma relação, network, um professor que te abra portas. Eu tive vários professores, por exemplo, que trabalharam na indústria e de repente você pode ali desenvolver um relacionamento que te abra portas mais para frente. Mas você pode compensar até mesmo se você fez uma graduação que não tem nada a ver com o mercado. Então você é arquiteta, ou você é uma nutricionista, você é um advogado. Nossa, eu tô muito longe do mercado financeiro, não tem a menor chance de eu prosperar. Esquece essa ideia. Você é orientado a resultados, tem uma capacidade boa, analítica, de resolver problemas, de perceber o ambiente que você tá, você tem uma grande possibilidade de prosperar. E você pode compensar com outras coisas. Por exemplo, certificações de mercado. Uma certificação, ela te habilita a atuar no mercado financeiro. Você pode tirar uma certificação que te habilite desde ser um gerente de banco, até uma certificação que te possibilite ser um assessor, um consultor, um analista, um alocador, um gestor, e você pode tirar essa certificação sem ter um diploma de uma área de exatas, uma área correlata com o mercado financeiro. Pessoal, a gente sempre tem a chance de aprender com os outros. A quantidade de informação que temos por aí, você pode estudar cases, estudos de casos, simulações, você pode olhar a trajetória de outros profissionais, você pode bater papo, desde um LinkedIn, puxar um network e conversar com uma pessoa que de repente, um ano depois, pode te abrir porta num novo emprego. Não subestime o poder do network, pessoal. Quantas oportunidades já não se abriram para mim, simplesmente por ao longo da minha trajetória ter sido uma pessoa correta, íntegra, que trabalha bem, que ajuda o ambiente e deixa uma boa impressão por onde você passa. Lá na frente alguém vai lembrar, fulaninho ou fulaninha tinha algo diferente, tem uma oportunidade aqui, me lembrei, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi aquele fulaninho. O terceiro pilar foi credenciais. Quarto pilar, prática versus experiência. É claro que depois que você entra no mercado, você vai adquirindo cada vez mais experiência. Mas quem disse que você precisa fazer algo somente depois de ser efetivamente contratado? Você tem capacidade de testar, de botar a mão na massa. Você investe o seu próprio dinheiro? Você já parou para estudar uma distribuição de classe de ativos e fazer um bom trabalho para você mesmo? Quem sabe você não é a melhor cobaia para começar a criar essa experiência? Porque talvez isso passe até uma mensagem errada. Você tá querendo ali cheio de energia, vontade de fazer, às vezes tem todas as credenciais, tem tudo o que é preciso, e aí, pô, como você investe seu dinheiro? Ainda não invisto. Então aplique um pouquinho disso, mesmo que você não tenha todo o conhecimento do mundo. Inclusive, eu acho que essa falácia de que você precisa conhecer tudo para de fato estar investindo, a gente tem que derrubar ela de uma vez por todas, senão ninguém investiria, né? Comece a praticar da maneira que você puder antes mesmo de estar efetivamente no mercado.
Experiência versus prática. E o quinto pilar aqui, pessoal, vou ter até uma oportunidade de contar mais um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu tive contato desde famílias que tinham muitas dificuldades, endividamento, que é a realidade média do brasileiro, até mesmo atender multimilionários que tinham uma realidade muito distante até mesmo da minha. E como eu estava começando, eu não tinha ali muito conhecimento, mas eu tinha a vontade. Então eu estava lá sempre muito cedo, trabalhava de feriado, de final de semana e com aquele ânimo, né, aquele sorriso no rosto, porque para mim era uma oportunidade de aprender. E mais do que isso, eu trouxe junto o propósito, porque eu vi ali uma oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E aí que tá, quando você tem um propósito e você é bem intencionado, você começa a fazer um trabalho que acaba se destacando. Acabei saindo dessa consultoria, quis tentar exercer algo em relação à engenharia, que era a minha área de formação, meu telefone não parou de tocar. Olha, Felipe, você é o consultor? Ah, não tô mais trabalhando na consultoria. Ai, que pena, é porque, pô, fulano te indicou, você fez um ótimo trabalho. No dia seguinte, ligação. Aquela sementinha que eu plantei lá atrás, que ajudou uma família a sair de uma situação difícil, isso gerou frutos. Então as coisas acontecem se você entrega, se você se comunica bem, se você é confiável, que afinal das contas, um profissional que trabalha ali perto da pessoa, um consultor, um assessor, ele se torna ali quase que um psicólogo de finanças, um personal trainer de finanças, porque dinheiro é uma coisa que a gente trabalha tanto para conquistar que a gente não quer delegar a qualquer um. É muito importante que a pessoa que faz as decisões financeiras por você seja uma pessoa confiável. Então pode ser você essa pessoa, para os clientes à sua volta, para sua própria família, independentemente de trabalhar ou não no mercado, você pode ser a pessoa que influencia positivamente o seu entorno. Então o quinto pilar, para a gente colocar aqui, vou resumir como um bom trabalho. Parece óbvio, pessoal, mas muitas vezes as pessoas em média estão fazendo trabalhos ruins. Isso dá oportunidade para quem faz um bom trabalho se destacar e com muita rapidez. E eu falei bastante aqui de consultoria, até porque foi um modelo que já trabalhei no passado, mas mais do que isso, é um modelo que eu acredito muito porque ele é um modelo independente. Eu acho que é um modelo que revolucionou o mercado do jeito que ele era, né? Você tinha aquele modelo dos bancões, que é a indústria 1.0, que todo mundo só confiava no investimento que o gerente fala. O banco é o sinônimo de segurança. A gente avançou para um modelo mais aberto de corretoras, que eu chamo de indústria 2.0, que melhorou muito a situação. Agora você poderia numa corretora investir em produtos de várias gestoras, de vários lugares, em um supermercado financeiro, vamos dizer assim. Só que tinha um problema, né? Os profissionais que trabalham junto a essas instituições, eles têm vínculo com a instituição que vende, né? Então eu faço sempre aquela piadinha, né? Vou comprar uma roupa nova, vou no shopping, eu entro lá na C&A. Eu falo, eu preciso de um blazer assim assado, que eu vou ter uma festa. Você acha que a vendedora da C&A vai falar, olha lá na Marisa, no final do corredor vai ter exatamente o que o senhor procura? Não, ela vai me oferecer o melhor que ela tiver dentro da C&A. E é mais ou menos assim que funciona. Então é um modelo que pode ser muito bem explorado, mas ele tem ali os seus problemas fundamentais, né? Que é o que eu chamo de potencial conflito de interesse. O modelo da consultoria resolve esse problema, porque você tem um alinhamento com o cliente. Se o cliente ganha mais dinheiro, o patrimônio dele cresce e você ganha mais, porque o patrimônio dele é maior. Então é um ganha-ganha e não tem comissão ali. Se eu faço você investir num produto ou no outro, eu não ganho diferente pela recomendação que eu faço. Eu ganho pela sua prosperidade. Quanto mais seu patrimônio cresce, mais eu ganho, né? Muitos de vocês devem estar pensando, cara, mas onde vai chegar esses 18 mil reais que o Raiz falou? Como que dá para ganhar esse montante? Eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou mostrar em detalhes no final do vídeo aqui para vocês terem uma noção e vou dar um contexto, mas antes disso, eu vou responder uma dor muito importante que esse vídeo aqui gerou. Como que você pode, por exemplo, ter um treinamento comercial, ter o passo a passo de como de fato começar a desenvolver, aprender ferramentas, aprender esse geral sobre o mercado financeiro que você vai precisar conhecer, pelo menos um básico, foi o que eu falei para você. Eu vou resolver esse problema agora. A boa notícia é que daqui a alguns meses você pode estar vivendo exatamente a mesma rotina, o mesmo trabalho, o mesmo salário e aquela sensação incômoda de que você ficou abaixo do potencial, ou você pode seguir o caminho da luz aqui e estar trabalhando em um setor onde o crescimento é meritocrático, né? Onde o seu resultado faz a diferença direta na sua renda. E isso ajuda outras pessoas a investir melhor, né? A parte do propósito que é muito importante. E ver a sua própria vida financeira crescer junto com o sucesso dos seus clientes, né? Esse alinhamento de incentivos que eu acabei de contar para você. Esse é o jogo do mercado financeiro de verdade. E a maioria das pessoas nunca entra nele porque não sabe por onde começar. Então por isso o Grupo Primo criou a imersão A Nova Carreira. São
3 dias presenciais em São Paulo, onde você vai entender o mercado, como funciona por dentro, quais são as carreiras que realmente pagam bem, como fazer uma transição segura, sem pular no escuro, aquela incerteza de largar o meu trabalho atual para fazer a transição, como fazer isso da melhor maneira, como construir um plano real para começar a trabalhar no mercado financeiro desde a data do evento. Estamos no primeiro lote, o que vai te garantir um baita desconto. Então, de R$800 você vai pagar apenas 250. Mas assim como era nas festinhas de faculdade, o primeiro lote acaba rápido. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você clicar agora mesmo, ou também pode escanear o QR Code que está na tela para você garantir a sua vaga antes que esse lote vire. Depois não vai falar que eu não avisei não. Avisei que o lote ia acabar, a chance é agora e vai ser um prazer encontrar você nesse evento presencial. Como prometido, eu vou dar um pouquinho do cheiro dessa remuneração, né? Ela não vem do nada. O trabalho de consultoria, ele é um trabalho que gira em torno do patrimônio dos clientes. Você ganha um percentual do patrimônio do cliente. E é exatamente isso que garante o alinhamento entre você e o cliente. Se você recebe 0,5% do patrimônio de uma família que você trabalha bem, emprega o seu tempo, ajuda essa família a prosperar, vamos supor que essa família tem ali 5 milhões de patrimônio. Ao longo do tempo, esse patrimônio tende a crescer. Vamos lembrar, qual que é o custo de oportunidade aqui no Brasil? Tesouro Selic, né? É o retorno mais seguro e mais fácil da gente obter. Então a gente pode colocar aqui como uma estimativa conservadora, que você vai fazer um bom trabalho e vai fazer com que a carteira dos seus clientes cresça pelo menos na mesma proporção que o CDI. E olha que bacana, ele é um trabalho de empilhamento. Pensa numa empresa que vende produto digital, que vende produto, ela fez um faturamento muito bom no ano. No ano seguinte, nada garante ela que ela vai vender a mesma quantidade de produto. Muitas vezes a empresa começa no zero e tem que lutar de novo no ano seguinte. Mas no trabalho de consultoria, um dinheiro captado, se você fez um trabalho bem feito, você começa o segundo ano ainda tendo aquele dinheiro sob gestão. Então, potencialmente, você vai empilhando e deixa o juro composto, essa bola de neve positiva, girar e crescer em seu favor. E você cresce junto com o seu cliente. Porque se o cliente paga ali, em média, 0,5% para remunerar você, profissional, consultor ou consultora, quanto maior o patrimônio do cliente, mais você recebe. E foi justamente isso que eu preparei na tabela aqui para vocês verem, né? Uma tabela de patrimônio e aqui eu fiz uma estimativa de 0,5% ao ano e aí dividi por 12 para dar uma estimativa de quanto seria um salário mensal, né? E aí, por que o 0,5? Porque é uma média que o mercado pratica, às vezes um pouco para mais, um pouco para menos. Aqui eu quero ser didático, é uma boa média para a gente trabalhar aqui, já ter um bom cheiro de quanto que dá para a gente ganhar nesse mercado. Então, se eu tenho 5 milhões sob gestão, estou começando agora a fazer uma carteira, eu teria potencialmente R$2.000 por mês a receber. E isso vai aumentando numa velocidade muito interessante, ao ponto que com 45 milhões sob gestão, você já consegue atingir a renda que eu falei para você no vídeo, R$18.750 aproximadamente por mês. E isso, segundo as nossas estimativas de crescimento, inclusive utilizando dados reais de consultorias e consultores que já estão atuantes no Brasil, é um prazo extremamente comum atingir esse patrimônio em um horizonte de 2 anos. Tem muito consultor que fez isso em 6 meses, eu conheço pessoalmente. Para não trazer desespero para ninguém, para que você possa almejar um cenário de uma transição que vai acontecendo aos poucos, vamos trabalhar com um horizonte de 2 anos. Dá para atingir 45 milhões sob gestão e, consequentemente, alçar uma remuneração como essa, que te coloca no topo da pirâmide dos brasileiros, né? A gente está num país muito pobre, então, com essa renda, você já estaria, de fato, muito, mas muito acima da média. E para você não dizer que eu tô mentindo, eu vou te mostrar. Veja aqui, renda de 16 mil por mês até aproximadamente 32 mil por mês, né? Que dá de 10 a 20 salários mínimos, você já estaria dentro dos 1,97% da população. Você poderia dizer, eu estou entre os 2% mais bem remunerados do Brasil. Não é pouca coisa, pessoal. É um salário que para muita gente é o salário dos sonhos, de resolver a vida. E lembra que eu falei, se você atingir essa marca, já não tem como parar. Muito provavelmente vai ser inevitável você chegar aos 100 milhões, aos 150 milhões, aos 200 milhões. Parece um valor astronômico, mas lembra do que eu falei. O bom trabalho chama trabalho. Um trabalho bem feito para uma família se conecta com outras famílias ao redor. E com o tempo, essa máquina gira tão rápido, talvez você não vai ser nem capaz de aceitar novos clientes no futuro. De tão bem que você está trabalhando, de tanto cliente que vem correndo atrás de você, e aí, consequentemente, o patrimônio que você toma conta fica ali gigantesco. Eu falei, tem casos reais, conheço muitos consultores que atingiram esses patamares. Não é algo extremamente difícil. Eu reforço o convite que eu fiz para vocês, para nossa grande imersão
porque lá vai ter o maior detalhamento, um evento exclusivo com presença de Thiago Nigro, Bruno Perini e outros tantos profissionais do mercado financeiro. Vou ficando por aqui, deixa o seu comentário se fez sentido, se quer contar o seu caso pessoal, se você quer me contar em que momento de carreira você tá, que a gente pode se ajudando ao longo dos próximos dias e semanas. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais!